Olá para você que acompanha a DBO nas redes sociais. Hoje a gente está aqui para falar com o José Luiz Tejão. O Tejão é um escritor, é um jornalista, ele quase dispensa a apresentação, mas a gente não pode deixar de falar das obras dele. A mais recente é Guerreiros Não Nascem Prontos, e ele já tem aí preparado, está prometido para julho, um livro que chama O Poder do Incômodo. Bom, a gente vai falar de agronegócio, que o Tejão é um grande pensador do setor. E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: o que é que está pronto no agronegócio, Tejão? O agronegócio é uma criação brasileira espetacular de ciência, de tecnologia, em que nós hoje temos o domínio da produção de uma riqueza no cinturão tropical do planeta, que até 30, 40 anos atrás, eu me lembro dos antigos, dos imigrantes, do pessoal antigo que chegava no Brasil e dizia: aqui nunca vai ter fruta boa, aqui nunca vai ter trigo, aqui nunca vai ter carne boa, aqui nunca vai ter nada, a não ser cacau, café, borracha, cana-de-açúcar. Nunca vamos ter nada aqui. Ao contrário, o Brasil criou. Então, uma coisa muito bonita e rica do agronegócio brasileiro é a sociedade brasileira. Seres humanos brasileiros que trouxeram pesquisa, trouxeram conhecimento e foram para o país afora, saíram da exclusiva região sul, sudeste, foram para o norte, para o nordeste, para o Brasilzão central. Em 30, 40 anos nós criamos aí uma competência de criação de riqueza fantástica. Qual que é o grande desafio hoje? O Brasil está pronto? O que é o grande desafio? Quando você olha o PIB brasileiro, ele é um PIB, nessa taxa de dólar atual, de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. O PIB do planeta Terra é de 100 trilhões de dólares. Então, 1 trilhão e 800 para um país com a potencialidade do Brasil é ridículo, é muito pouco. Então, qual é o grande desafio? O primeiro desafio como brasileiro: nós temos que, no mínimo, levar o PIB do Brasil para 5, 6 trilhões de dólares. Os Estados Unidos é 20, a China é 15. Ok, estamos dentro dos 10 maiores, mas temos um potencial muito maior. Então, quando a gente olha o Brasil podendo ser um país de 5, 6 trilhões de dólares, normalmente, utilizando as suas qualidades, aí a gente olha para que massa econômica permite a gente dar o primeiro grande passo. É o agronegócio. Se você me perguntasse o que é que você mais precisaria fazer hoje, eu posso dobrar o tamanho do agronegócio brasileiro? Posso. Como? Eu tenho que fazer um estudo de todas as cadeias produtivas brasileiras, do abacate até o Z do zebu, tudo que eu tenho, tudo que tem no mundo, a competição internacional, os mercados que eu posso acessar, e discutir o seguinte: sem fazer reforma alguma no Brasil, quanto a mais eu posso crescer? Então, um grande desafio para mim, Verinha e amigos da DBO, é um plano estratégico e uma meta de negócios de todas as cadeias produtivas, necessariamente envolvendo a visão de cadeia produtiva. Eu preciso que a agroindústria brasileira, processadora e transformadora, entre no jogo para que eu possa ter valor agregado e vendas com maior valor agregado para o planeta Terra. Se eu aumento a possibilidade do meu negócio no comércio internacional, necessariamente eu crio mecanismos para um mercado interno mais vigoroso e mais saudável, principalmente no campo da distribuição de renda. Então, hoje a ideia de que o Brasil já é um celeiro do mundo, ela não está completa, então? O Brasil é um efetivo celeiro no sentido de segurança estratégica do mundo, e aí eu acho que tem um potencial para nós usarmos muito mais do ponto de vista das nossas relações internacionais e mesmo nossa imagem perante o mundo, porque nós somos um lugar no cinturão tropical planetário que aprendeu a produzir. Isto é de uma importância para o planeta muito grande. E nós somos importantes em diversas cadeias. A própria cadeia da carne, da carne bovina, a cadeia do frango, as cadeias das proteínas animais, crescendo extraordinariamente aí o mundo dos ovos. Eu creio numa possibilidade gigantesca dos lácteos e, nunca esquecendo, pescar, peixe. Então a gente tem condições aí muito ricas. Agora, nós temos muitas cadeias produtivas gigantescamente importantes no mundo e que a gente não faz nada. Como é que o Brasil deve ser tratado lá fora e como o Brasil deve se posicionar lá fora?
para que tenha essa imagem positiva? Porque hoje o Brasil enfrenta dificuldades. De todas as cadeias produtivas que nós já temos, nós temos condição de, por exemplo, no próprio mundo da carne, a gente tem condição de vender melhor por valor agregado, por preço melhor do que a gente vende. Então a gente tem condição de melhorar nas cadeias produtivas que nós já estamos. O mundo da cana-de-açúcar, do etanol, do biocombustível, o plano RenovaBio, se for bem implementado, fantástico. Então, temos oportunidade em todas as cadeias que nós já somos importantes no planeta. E um monte de oportunidades em cadeias que nós não aparecemos e que nós podemos ser simplesmente fantásticos, sem considerar esse mundo que vem por aí da bioeconomia. E, aliás, vale aqui algo interessante. Eu soube que o Ministério de Minas e Energia está fazendo um estudo sobre o universo da bioeconomia no planeta Terra. E me disseram que o valor estimado da bioeconomia é de 4 trilhões de dólares no mundo. E o Brasil teria condição de ter 20% disso. Então você imagina, se nós tivermos 20% de 4 trilhões, nós estamos falando no mundo da economia um movimento superior a todo o universo do agronegócio que temos hoje. Então, temos uma realidade e o que é fantástico no Brasil? Muita coisa para ser feita. Primeira coisa. Agora, temos que consertar a imagem brasileira junto à sociedade planetária. E o Brasil tem fascinantes aspectos para a gente dizer para o mundo. O Brasil precisa contar a história para o mundo do seu lado humano. O lado humano brasileiro é simplesmente fascinante. E o jovem e o atual cidadão consumidor lá do mundo, ele não tem assim uma visão do Brasil. E nós temos que contar a história. Então eu diria, a principal coisa para a gente contar e criar a marca Brasil no mundo é mostrar o Brasil é resultado da maior mistura de raças do planeta. E essa mistura de raças que o Brasil tem é que originou lá uma coisa estratégica vital para o mundo. Nós conseguiremos ser cada vez mais uma região de segurança alimentar do mundo, coisa que o meu querido amigo, ex-ministro Roberto Rodrigues, tem enfatizado. Brasil, o país da paz. Porque, como fornecedor isento de ideologias, isento de entrar em guerras que não são nossas e não nos interessam, o Brasil tem um poder de posicionamento a nível mundial simplesmente fascinante. Quais as ferramentas, as reais ferramentas que o Brasil tem para mostrar esse universo? Nós temos que mostrar as coisas, as angulações positivas humanas que o Brasil tem. Primeiro, eu usaria intensamente o movimento cooperativista brasileiro para mostrar o Brasil para o mundo. Eu mostraria intensamente a miscigenação de raças que foi construída no Brasil, para mostrar que quando você está falando do Brasil, você está falando com um avô seu, ou bisavô seu italiano, ou japonês, ou árabe, mostrar que o Brasil tem todo mundo aqui. E mais, nos misturamos. Então é uma sociedade originada de toda essa mistura de raças, inclusive na sua origem mais anterior, africanos, os negros, os portugueses, etc. Misturamos tudo aqui. Criamos aqui no Brasil um conhecimento científico e tecnológico. Mostraria para o mundo o que significa uma Embrapa. O que está por dentro e por trás de uma Embrapa, dos institutos agronômicos e de universidades, como temos aqui no Brasil, por exemplo, a Exalc, considerada uma das 4 melhores universidades de ciências agrárias do planeta Terra. E mais, usaria algumas coisas interessantíssimas. O Brasil tem na Embrapa, o Centro Nacional de Recursos Genéticos. É uma arca de Noé. Você tem ali guardado o material genético de vegetais, animais, micro-organismos. É uma arca de Noé dos trópicos do planeta. É considerado o 5º maior banco genético do mundo. O primeiro é na Noruega. E uma pesquisadora brasileira agora foi indicada para fazer parte desse banco genético lá da Noruega, representando o Brasil. Provavelmente vamos nos transformar no 4º maior banco genético do mundo. Então você imagina, se você fala para o mundo que quando você está consumindo um produto brasileiro, você está contribuindo para uma arca de Noé, espetacular como esta, que é um cenário, você mostra o que você está construindo de conhecimento de agroecologia no mundo tropical.
E nós temos pecuária sustentável, nós temos um monte de ações. Estamos o melhor produtor de soja e grão de Lucas do Rio Verde, o Zecão. Não é um grandão, ele tem lá uns 2 mil hectares, mas ele é um exemplo de produtor. Então, quando você começar a mostrar isso para o mundo, uma produção espetacular, sustentável, uma agroindústria que zela pelos procedimentos todos, a ética brasileira. Agora, se a gente não mostra isso, você espera que o concorrente vai mostrar? Você espera quem vive, principalmente de predar, de detratar, vai mostrar? O poder do incômodo. Se alguma coisa está nos incomodando, olha para você e vê o que você não está fazendo. Então, se nós somos incomodados por fake news, somos incomodados por informações, muitas delas pertinentes e existentes, mas que representam apenas uma parte do Brasil e não a generalização do Brasil, se isso está nos incomodando, cabe a nós agirmos. Agora, cuidado, quando você é um líder, quando você é membro da elite, quando você tem um posto elevado no país e você fala besteira, isso estimula mais ainda os detratores. Então nós temos que ter aqui um grande cuidado numa estratégia de comunicação com quem assina e quem fala e quem emite. E eu me lembro de uma brincadeira que eu fiz com a ministra, que aliás a ministra Tereza Cristina merece aqui nosso elogio. Ela é uma alma humana muito querida e ela tem feito um trabalho de vendas, de marketing no Brasil muito rico. Eu brincava com ela no ano passado: ministra, quando a Embrapa fala de todo o território preservado no Brasil, ninguém acredita muito. Né? Quando a Gisele Bündchen fala que a gente tem problema, todo mundo acredita. O problema o que é? A Gisele Bündchen ou é nós que não estamos sabendo articular a nossa comunicação? Então, Brasil, país de oportunidades extraordinárias. Nós precisamos reunir o melhor da inteligência brasileira e cairmos fora de discussões e jogos ideológicos. Até agora você falou do nosso papel, do papel do Brasil lá fora. Como fazer isso aqui dentro? O cidadão urbano tem consciência, sim, da importância para a vida dele que o campo traz. Então, uma delas nós perguntávamos numa lista de 100 profissões quais eram as 5 mais importantes para a sua vida na cidade. E a pesquisa revelou: médico, bombeiro, professor, policial e agricultor. Então, o povo não é burro. Comida, sabe, que é feita pelo campo. Qual é o nome mais agradável, um grande nome assim que agrada a população da cidade? Agricultura familiar. Isso é de um carinho muito grande. A população brasileira tem uma visão positiva sobre isso. O que é que ela não tem? Ela não é suficientemente educada com relação aos aspectos de meio ambiente, de sustentabilidade, com relação à saúde animal, com relação ao bem-estar animal. Ela não é educada em nada com relação ao que é agrotóxico, o que não é agrotóxico. Nós fizemos uma pesquisa com o pessoal de fertilizantes. Adubo é um nome reconhecido positivamente, fertilizante menos. Fizemos uma pesquisa aqui em São Paulo sobre o que você precisa para fazer agricultura no Brasil. 50% respondeu agrotóxico. Então você tem uma desinformação, uma deseducação. E o que é o fenômeno moderno, Verinha? Até pouco tempo atrás, ninguém ligava muito de onde veio o café, de onde veio o arroz, de onde veio o boi, se o boi foi bem criado ou não foi, de onde veio a galinha, o ovo. Isso não estava na cabeça das pessoas. Recentemente, a originação passou a ter um papel importante junto ao consumidor e vai ter cada vez mais. As pessoas cada vez mais vão levar em consideração quem fez o produto que ele vai comer, como foi feito, a origem lá do campo. Isso é bom, isso é ruim, isso é ótimo, porque tira o agricultor do anonimato. Ele deixa de ser um ninguém que desaparece na cadeia produtiva. E vai começar a aparecer cada vez mais no código de barra. Com o meu celular eu vou lá, vejo a história de quem fez aquela fruta, de onde veio aquele leite, etc. É bonito por esse lado. Agora, isso incomoda, porque você passa a ter a obrigação de se comunicar. Fazer bem feito, passa a ser um dever, e se comunicar. Então, comunicação, que era algo que não era importante, não existia praticamente, do ponto de vista do agronegócio para a sociedade. Quem fazia propaganda eram as empresas de alimentos, de bebidas, que na verdade faziam propaganda para comprimir a marca, essa ou aquela, etc. Você não tinha essa visão voltada ao consumidor final. Portanto, nós precisaremos ter cada vez mais, e aqui vale
um recado principalmente para as agroindústrias brasileiras, aquelas que estão em contato com o consumidor final, que elas valorizem cada vez mais todo o processo da sua cadeia produtiva. Então, a hora que você for fazer comunicação e propaganda da sua marca com relação a um produto para o consumidor final, que ali você tenha também espaços no sentido de mostrar originação e de valorizar a sua visão inteira de cadeia produtiva. É porque isso será cada vez mais contado e computado como um diferencial do seu produto. O seu produto não existe mais apenas porque você tem um processo industrial. Ele vem de toda uma visão de cadeia produtiva. E os consumidores planetários, cada vez mais induzidos por redes sociais, por ONGs, por qualquer que seja, e não adianta não gostar disso, isso está aí presente, vão estar cobrando esse tipo de coisa. Portanto, a comunicação forte, pesada, para as cidades, para o meio urbano, tem nas companhias agroindustriais, no varejo, nos supermercados, uma importância grande de consciência do consumidor. Obrigada, Tejon, pela entrevista e obrigada a vocês que acompanharam a gente aqui pelas redes sociais da DBO e a gente se vê no próximo encontro.